No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma mulher revolucionária, mais um nome gigante que ficou marcado para sempre na história e que tem presença forte até os dias de hoje. Uma mulher que revolucionou a moda da sua época, libertando os corpos das mulheres de espartilhos apertados e de adornos excessivos. Uma mulher que transformou moda em ferramenta de empoderamento feminino. Uma mulher que desafiou o mundo e até hoje, em pleno 2026, ainda é sinônimo de luxo e liberdade. Nós estamos falando de uma das maiores estilistas de todos os tempos, Gabrielle Chanel. Oi pessoal, eu sou a Grazi e aqui nesse canal você encontra semanalmente conteúdos de moda, arte e beleza. Então não deixa de se inscrever e nem de ativar o sininho. Deixa sua curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de moda. E se você quiser saber mais sobre a vida e os feitos extraordinários da nossa querida Chanel, continua aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar toda a história dela para vocês. Vem comigo! Gente, antes da gente começar esse vídeo, eu já quero deixar avisado que esse vídeo vai conter muitos nomes em francês, que provavelmente eu vou errar a pronúncia porque eu não falo francês. Então tenham paciência comigo, vou colocar todos os nomes escritos aqui embaixo para vocês entenderem direitinho o que eu tô falando, beleza? Então vamos lá! Gabrielle Bonjour Chanel, ou simplesmente Coco Chanel, como sempre ficou conhecida, nasceu no dia 19 de agosto de 1883 em Saumur, na França. Coco viveu uma infância humilde e marcada por algumas perdas. Quando ela tinha somente 12 anos de idade, a sua mãe, Diane Devol, faleceu de tuberculose. Então Coco foi abandonada pelo pai dela e a partir daí ela começou a viver em um orfanato do convento de Albazine. E é nesse lugar que ela tem o seu primeiro contato com a costura. Aos 18 anos, Coco foge para Moulins, onde ela reencontra uma tia dela, irmã caçula da mãe, chamada Adrienne. E aí elas vão trabalhar juntas como costureiras na Maison Grand'Père, que era um ateliê de enxovais. Em 1905, com 22 anos de idade, a Coco começa a se apresentar cantando em cabarés. E foi nessa época que ela ganhou o apelido de Coco, que é uma palavra que significa querida, por causa da música Qui Quoi Vous Coco, que era uma música que ela cantava muito quando ela se apresentava nesses cabarés. Também foi nessa época que a Coco conheceu um milionário inglês chamado Arthur Boyd Capel, com quem ela manteve um longo relacionamento e foi uma parte muito importante da vida dela. O Arthur decidiu investir no talento de Chanel e financiou a sua primeira loja, que inicialmente era especializada em chapéus. A Chanel Modes ficava na rua Cambon, em Paris. Não demorou muito para que a loja de Coco Chanel atingisse o sucesso. Seus chapéus eram muito amados e até usados por celebridades da época, como por exemplo Gabrielle Dorziati. Por isso, Coco decide montar sua segunda loja de chapéus em Deauville, onde também começou a lançar coleções de roupas casuais e esportivas. A terceira loja foi aberta em 1915 em Biarritz. E isso aconteceu bem na época da Primeira Guerra Mundial. Enquanto outras lojas estavam fechando, a da Chanel seguia aberta. Um ano depois, Coco devolveu todo o investimento que Arthur fez em suas lojas. E nos anos seguintes, os seus negócios só cresciam e cresciam cada vez mais. Até que em 1918 a Chanel comprou um prédio na Rue Cambon. E aí ela foi expandindo os seus domínios. Depois ela foi e comprou mais 4 prédios até que todo o quarteirão da Rue Cambon fosse dela. Virou dona de tudo a mulher. Com o lançamento da loja de alta costura, a Chanel conquistou grandes feitos. Ela aboliu os espartilhos para as mulheres, que era uma coisa que era muito presente nas roupas das mulheres, eram os espartilhos. E ela aboliu isso nessa época. Ela introduziu o jersey em roupas fluídas, em vestidos e outras roupas femininas, que naquela época o jersey era o tecido que era usado somente em roupas masculinas, roupas íntimas masculinas. E ela criou muitas outras coisas que fazem sucesso até hoje, dentre elas o tailleur de tweed, a famosa bolsa de matelassé com corrente, os sapatos bicolores. E a Chanel também adorava usar pérolas falsas e nunca escondeu que eram falsas. E também criou o que hoje nós chamamos de pretinho básico, o vestidinho pretinho básico. E todas essas peças naquela época eram muito práticas para a mulher moderna.
Em 1921, ela lançou o Chanel No. 5, um dos maiores perfumes da marca, que é um sucesso mundial até os dias de hoje. Todo mundo ama e quer ter um Chanel No. 5. Bom, depois de tudo isso ter acontecido, de todo esse sucesso, infelizmente, em 1939, com a chegada da Segunda Guerra Mundial e também com a morte do Arthur, que deixou a Chanel muito abalada, as lojas da Chanel acabaram sendo muito afetadas por causa da guerra. E aí elas foram fechando uma a uma. A única loja que sobrou foi a da Rue Cambon número 31, porque era nessa loja especificamente que os soldados americanos iam comprar frascos de Chanel No. 5 para poder mandar de presente para suas mães ou para suas esposas no seu país. E também foi nesse período que algumas polêmicas em torno do nome da Chanel acabaram surgindo. Muitas pessoas acreditam que a Chanel tenha colaborado com o regime nazista ao se relacionar com um homem chamado, vou ter que ler porque isso daqui não dá para decorar, gente, Hans Gunther von Dinklage. Ela se envolveu com esse homem que fazia parte do regime nazista e por causa disso as pessoas acreditam, né, que após todo o término da guerra, a Chanel foi exilada na Suíça por conta disso. Depois de todo esse BO aí, a Chanel decide fazer uma pequena pausa na carreira dela. E aí ela retorna em 1954, já com seus 71 anos de idade, optando por atualizar os looks clássicos. E foi nessa época, ali pelo ano de 1955, que surgiu uma das suas maiores criações, que foram os sapatos bicolores. Até que em 10 de janeiro de 1971, aos 87 anos de idade, a nossa querida Gabrielle Chanel nos deixa vítima de um infarto. Nessa época, ela estava trabalhando numa coleção de primavera que fez o maior sucesso quando foi lançada. Após a morte de Chanel, seus assistentes continuaram desenhando ali algumas coleções, até 1983, quando o grande Karl Lagerfeld assumiu a direção criativa da Chanel. A primeira linha lançada por Karl Lagerfeld pela Chanel foi um resgate às décadas de 1920 e 1930, contando com referências do trabalho deixado por ela. Foi uma época bem difícil para a Chanel porque eles estavam à beira da falência, mas o Karl, com seu trabalho excelente, conseguiu trazer a Chanel de volta para o sucesso. Ao mesmo tempo que ele trouxe modernidade e renovação, ele conseguiu manter a essência principal e as características principais da marca, respeitando seu legado e impedindo que a marca caísse no esquecimento. E assim, Karl ficou à frente da Chanel por 36 anos até o seu falecimento, em 2019. Depois da morte do Karl Lagerfeld, quem assumiu a direção criativa da Chanel no lugar dele foi uma mulher chamada Virginie Viard, que permaneceu nesse posto até 2024. Ela era o braço direito de Karl e manteve o legado da marca com um toque mais suave. 6 meses após a saída da Virginie, Matteo Blasi assume a direção criativa no lugar dela, e é ele que está na direção criativa da Chanel até os dias de hoje. O Matteo vem diretamente de uma das maiores marcas italianas de luxo, que é a Bottega Veneta. Antes dele assumir a Chanel, ele estava na direção criativa da Bottega Veneta. Adoro essa marca, quando eu for rica eu vou comprar muito. E o Matteo fica responsável por todas as coleções de alta costura, também de prêt-à-porter, e também todas as coleções de acessórios da marca da Chanel, ficando responsável por criar 10 coleções por ano. Meu filho, ser diretor criativo de marca de luxo não é fácil não, viu? Vai achando que é fácil. E o mais legal de tudo isso é que depois de 100 anos de história, a Chanel continua sendo uma das maiores marcas e mais bem consolidadas marcas de luxo de toda a história da moda. E o legal disso tudo também é que atualmente a Chanel não trabalha muito ali com o segmento masculino, né, mais focado no segmento feminino, mas a gente consegue ver que muitos homens, muitos artistas famosos, homens, gostam de usar Chanel porque as criações do Matteo, que é o diretor criativo atual, são criações bem unissex, então ele cria para mulheres, mas são peças de roupas que podem facilmente ser usadas por homens também. A gente consegue ver aí muitos homens
muitos artistas masculinos usando Chanel também, isso é super legal. As coleções de primavera, verão e outono e inverno desse ano, o Matteo trouxe modernidade, explorando tweed arquitetônico, pérolas reinventadas e laços, trazendo um faturamento de mais de 15 bilhões por ano para a Chanel. Pouca coisa, né, gente? Graças a Deus. Agora nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre algumas das criações mais icônicas da nossa diva Chanel. Começando pelo Little Black Dress, ou pretinho básico, como a gente já conhece, né? Se você já ouviu falar muito do termo pretinho básico, saiba que isso começou com a Chanel lá em 1926. Naquela época, o preto era uma cor que era usada somente em funerais, né? Em um momento que algum parente falecia, ou por funcionários domésticos, mas a Chanel foi e mudou essa perspectiva. O pretinho básico da Chanel era um vestido de corte simples, mangas longas e com um caimento até o joelho, o que foi um grande escândalo para a época, porque nenhuma mulher usava vestidos tão curtos naquela época, né? Mas justamente por isso se tornou também um grande sucesso. A segunda peça ícone da Chanel foi o tailleur. O tailleur da Chanel era feito de tweed e era composto de casaco e saia. O tweed é um tecido de lã de fio grosso e trama simples. Possuía modelagem reta e fluida, forro de seda, 4 bolsos e botões. Até hoje, ele é usado pelas amantes da marca e considerado uma das criações mais bem-sucedidas. A terceira peça foi o vestido de jersey. Como eu já falei para vocês anteriormente, o jersey, naquela época, era um tecido que era usado somente no vestuário masculino, principalmente em roupas íntimas masculinas. Justamente por conta disso, os vestidinhos de jersey da Chanel marcaram história. O jersey era um tecido barato e que tinha um caimento bem legal. Então por isso que a Chanel optou por começar a criar vestidos com esse tecido, e também os vestidos que ela criou com esse tecido eram inspirados no guarda-roupa masculino. A quarta peça é o marinière. O marinière foi uma criação inspirada nas roupas dos marinheiros da época. Já existia ali desde o século XVIII, mas a Chanel foi a primeira a incorporar essa icônica blusa branca com as listras azuis no universo da moda. E a quinta criação, claro que a gente não pode deixar de comentar, do icônico Chanel No. 5. Chanel No. 5 foi o primeiro perfume assinado pela marca e ele foi criado pelo perfumista Ernest Boux. Ele tem esse nome porque o número 5 era considerado o número da sorte da Chanel e foi exatamente o número do perfume que o perfumista apresentou para ela. Foi a quinta opção que ele apresentou, que ela mais gostou, então ela escolheu essa quinta opção e colocou o nome de Chanel No. 5 nele. Ele foi lançado pela primeira vez em 1922 e é até hoje um dos perfumes mais vendidos do mundo. A sexta criação são as sapatilhas bicolores. As sapatilhas bicolores foram desenvolvidas ali por volta de 1955 até 1957 e consistia numa sapatilha nude de bico preto. A intenção da Chanel ao criar os sapatos bicolores era fazer com que as pernas das mulheres parecessem mais longas e os pés menores. E esse é um modelo de sapatilha que também é usado até os dias de hoje. Várias marcas de sapatilha têm modelos bicolores como esse. E a última peça é a 2.55 Bag, que é a famosa bolsa preta de matelassé com corrente dourada. Ela foi lançada em 1955 e foi a primeira bolsa da Chanel com alça para ser carregada no ombro. Desenvolvida de couro em matelassé e alças com correntes douradas, também é uma das mais usadas e das mais vendidas da marca até os dias de hoje. Inclusive, a gente sabe que essa bolsa tem muitas imitações de muitas outras marcas e lojas de bolsas, né? Provavelmente uma das bolsas mais imitadas do mundo. Mas se você quiser comprar uma 2.55 Bag original, saiba que hoje essa bolsa custa em torno de 60 mil reais nas lojas oficiais da Chanel. Não é pra qualquer um não, viu, amiga? E esse foi o vídeo de hoje. Eu adoro a Chanel, acho maravilhosa a história dela, acho maravilhoso o legado que ela construiu, a marca dela que é tão consolidada depois de 100 anos, sobrevivendo firme e forte até os dias de hoje, e queria muito trazer a história dessa marca aqui para vocês. Então antes desse vídeo terminar, não esquece de deixar o seu like
de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui, semanalmente, você encontra conteúdos de moda, arte e beleza. E eu também vou deixar aqui na tela os QR Codes para as minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok. É só apontar a câmera do seu celular que já leva você diretamente para as minhas redes sociais. E eu vou ficar muito feliz se você me acompanhar por lá e puder me seguir por lá também. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de moda. Isso é muito importante para mim. Vamos juntos trazer mais pessoas aqui para o canal, porque aqui eu vou postar conteúdos muito legais e se vocês tiverem ideias de temas ou coisas que vocês queiram saber, também pode deixar aqui nos comentários desse vídeo que eu vou ler tudo. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!